Vamos rapidamente na palavra de Deus. Êxodo 23 até 5. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me aborrece. Palavra do Senhor. Eu disse assim, que não é da vontade de Deus ver a tua família passar mal, ou você sofrendo. Mas muitas das vezes, a falta do conhecimento é que faz com que a gente venha a sofrer. Nós, ao lermos esse trecho, nós aprendemos que não podemos ter outro Deus diante de Deus de Israel, diante do único Deus que existe. Se nós o fizermos, estaremos na posição da idolatria. E a idolatria tem consequências penosas, irmão. A idolatria é que faz com que os africanos tenham esse grande atraso que temos com os outros países da Europa, do Ocidental. A idolatria. Só que nós, ao lermos esse trecho, o pastor dividiu o trecho em 3 partes. Eu disse, vamos falar das consequências da idolatria, primeiro, ligando aos laços. Depois, na área do poder. Depois, na área da feitiçaria, da magia. O versículo diz assim, lê comigo o versículo 5. Lê. Diz o quê? Até na terceira e a quarta geração. Como explicar as coisas que acontecem quando nós servimos um bom Deus? Como explicar aqui na nossa igreja? Temos visto os cegos a ver, os surdos a ouvir, os paralíticos a andar. Como explicar nas campanhas que eu dirijo? Pessoa com câncer a ser curada, diabetes. Há pouco tempo, essa semana, mais uma outra pessoa com diabetes, a situação foi regularizada. Como explicar isso? A única coisa que eu sei é o entendimento da palavra. Como explicar às pessoas com problema, com inflamação pélvica, problema com as trompas danificadas, aqui na igreja ficam grávidas. Pessoas com a menopausa, mas Deus te dá filho. Como explicar isso? É isso que você vai entender. O meu segredo, um dia Jesus falou comigo, numa visão, me disse assim, meu filho, não tenha pressa de orar para as pessoas, mas tenha cuidado de ensinar a palavra. Quando eu comecei a ensinar a palavra, as pessoas entenderam a palavra, por si só, Deus começa a fazer milagre. Assim que está, você vai ver que pessoas que nunca falaram comigo, nunca se encontraram comigo, mas o fato só de você ouvir a palavra vai assustar, a doença que tinha já desapareceu. A palavra de Deus funciona. Por que na sua família há muito mais problema da loucura, das pessoas que caem, doença de gota? Por que isso? Porque há problema de frustração da mente na família. Por que acontece que tem pessoas na família que há momentos estão bons, estão de saúde, mas lá mais tarde, quando a lua nova sai, as coisas mudam. O que complica? Por que isso está acontecendo? Por que essa luta na sua vida, talvez, na vida sentimental? Tudo faz, mas as coisas não acontecem. Estás a viver quase a mesma realidade que a tua mãe viveu. Por que estás a viver a mesma coisa, talvez, que o teu pai viveu? A mesma realidade acontecendo. O que explica isso? Por que então
Esse coisa da humilhação, está sendo sempre humilhado no serviço, ao ponto de alguma vez ter pensado se matar. O que explica essas coisas todas? Existe família, irmão, pobre. Está vendo que família pobre? Quando há uma reunião de família, só para juntar 500 mil kwanza, é uma fortuna. Só 500 dólares. Toda a família é luta. Mas por quê? O que explica isso? E alguém que está aqui, você bem sabe que muitos na tua família confiam em ti. A maioria passa uma vida que você próprio até se pergunta, mas por que essas coisas acontecem? E não somente na parte financeira. Vai ver que você tem os filhos, tem tudo feito para os filhos, mas os filhos não têm aproveitamento na escola. Tudo que tem feito complica. Sofre para os filhos, sofre para o marido e sofre para a família. Tudo isso uma única pessoa. E é quem, por mais que orar, mas a situação piora. Procura emprego. Você não está vendo aqui? Há uma coisa que não está a dar. As pessoas que estudaram contigo, ou que cresceram contigo, você vai ter notado que a vida dele é muito diferente do que a vida de alguém que é talvez cristão. E você se pergunta por que isso? Olha a coisa que acontece. O versículo que acabamos de ler diz assim: que não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura das coisas que estão em cima no céu, na terra, por baixo da terra, e não se encurvará a ele. E Deus diz: eu sou Deus zeloso, visito a maldade dos pais até nos filhos, até na terceira e quarta geração. O pastor quer dizer que eu estou a sofrer pagando pelo pecado do meu pai, da minha mãe? Não. Mas só que o teu pai, a tua mãe, os teus avós fizeram algo de idolatria que permitiu com que esse demônio entrasse. Esse demônio entrasse na família. Só que quando você aceitou Jesus, algo diferente aconteceu. Olha aqui para aí. Esse é o espírito que está, digamos, que está assolando a família com sofrimento. Quando todos nós nascemos com essa realidade. Esse aqui é a cobra, que é o diabo. E aqui é o mundo. Quando alguém nasce, ao nascer você entra nesse mundo. 1 Coríntios 4,4 diz o que é? Que aos incrédulos que o Deus desse mundo cegou o entendimento. Escute bem, o diabo em Coríntios 4,4 é chamado o quê? Deus deste mundo. Jesus o chama do príncipe das trevas, o príncipe desse mundo. Esse é o mundo. E agora aqui, o diabo, que todo mundo está cercado pelo diabo. E agora? Esse demônio entrou, digamos, é um demônio que vem com a miséria, o demônio que vem com problema na vida sentimental, na família. O problema é que vem com problema da doença na família. O demônio que veio, talvez, com problema da humilhação que está acontecendo na família. Ou ele que veio para destruir os lares na tua família. E vai ver que aquilo que está acontecendo contigo, qual está acontecendo nas outras irmãs. Ou nos outros irmãos. É o mesmo demônio talvez que veio com problema de bebedice. Ou de droga na família. Ele entra, tem a facilidade de entrar porque o seu avô, bisavô e tudo, dos trabalhos que faziam, trouxeram um demônio na família. Só que você, ao aceitar Jesus, você está aqui, toda a família está aqui, digamos, toda a família está aqui e esse demônio controlando. Quando alguém aceita Jesus, a realidade que acontece, você já não é mais daqui, você sai sobre esse controle.
Está vendo esse mundo? Alguém quando aceita Jesus, entra aqui. Vamos ler mais tarde. Aqui quando Jesus disse, no João 17, 15, 16, disse, não estamos nesse mundo, mas nós somos deste mundo. Essa parte é a parte dos cristãos. Só que muitas das vezes, sem um conhecimento, esse demônio tem legalidade de operar na família. E eu estou fora da família. Eu estou aqui. Porque aceitei Jesus. Mas por falta do conhecimento, eu posso cometer erros, desses erros que estão aqui. E eu volto mais a sofrer o dano desse demônio. Não é que o pecado do meu pai que está me castigar, mas eu próprio abri a porta para que esse demônio continue a trabalhar na minha vida. Aqui está entendendo? Porque eu tendo Jesus, esse demônio da família não pode mais nada comigo. Não pode. Porque o maior está em mim. Jesus está em mim. Esse demônio da família vem para fazer o quê? Vem para cumprir com uma certa aliança. Os pais fizeram. Por isso, nos cultos passados eu disse, aqui em Angola, tem soba que são feiticeiros, tem soba que não são feiticeiros. Mas todos quantos que vêm da linhagem, o teu avô, o teu bisavô, se era um soba feiticeiro, ou se era um feiticeiro, vê só qual tipo de problema que acontece na família. Tudo que acontece na família é porque a pessoa foi na idolatria, o feitiço é idolatria, e permitiu esse demônio de assolar a família. Agora, se você ver a Jesus, tiver um passo dentro, um passo fora, esse demônio pode conseguir, não é porque o teu pai pecou, mas você próprio que voltou embaixo do poder desse demônio. Você está me entendendo? Não é porque você está pagando o pecado do teu pai. Não. É porque você também, por falta de conhecimento, abriu uma porta. E essa porta agora te faz ficar vulnerável às coisas que acontecem na família. Vai ver que a doença que apanha na família, essa doença também está te apanhando. O problema na vida sentimental que a mãe teve, o avô teve, a mãe teve o mesmo problema, e você também teve o mesmo problema. O problema que o pai tinha, é o mesmo problema também que está assolado, talvez, a família. Pessoa sofrendo. Pessoa passando mal. Quem está entendendo até lá? Pastor, é verdade isso? Todas as casas, escutem bem, todas as casas, onde é que os pais tinham alguns santos, onde é que os pais tinham alguma coisa que havia enterrado, as casas onde é que queimaram incenso, atiraram certas águas, certas coisas, que fizeram um trabalho com velhas acesas. É aquele trabalho que complica a família até hoje. É aquele trabalho das coisas que enterraram no quintal, das águas que atiraram, do trabalho que se fez, dos santos que tem em casa. Esse santo é um sinal de idolatria, e a idolatria leva ao zelo de Deus. Não é que Deus é mau, mas Ele já adverte que quem se mete só com a idolatria passará mal, e esse mal pode influenciar o teu filho, a tua filha. Está a culpar o teu filho, a tua filha, naquilo que está a fazer. Mas o problema não é ele, o problema é aquilo que você provocou, aquilo que alguém provocou na família. Quem está aqui comigo? Então vê, quais são os erros que acontecem na vida dos cristãos? A pessoa é cristã, mas vai ver que a sofrer sempre com problema, com falta de dinheiro, com a pobreza, com a miséria. O que faz isso? Por que você é cristão sempre sofrendo com a doença? Por que as mortes prematuras na família?
Por que esses abortos? Por quê? Por que mioma, quisto, não sei o que, por quê? No tempo dos teus pais essas coisas não havia. Não somente uma mioma, 3, 4. Alguém que foi curado, que tinha quanto? 9 miomas, foi no outro hospital e saíram 11. No dia seguinte cresceram mais outras miomas. Vê só. Por que tudo isso acontece? Olha o que acontece. Aquele espírito familiar. E esse espírito familiar que não tem poder sobre você, mas você sendo cristão, por algum motivo, pronto, esse espírito familiar está lá. Você aceitou Jesus, estou aqui, já não tem poder sobre mim. É possível que você acorda de manhã e se depara com um jornal. E lá no jornal, você encontra algo chamado horóscopo. O horóscopo é o que é? É algo ligado com a ciência da astrologia. Você vai ver uma palavra chamada Orion. A primeira vez você vai encontrar isso no Job 9:9, mas vamos só no Job 38. Job é a mesma coisa. Os brasileiros é Job, os portugueses é Job. Vai. Job 38, versículo 31. Ou poderá tu ajuntar a desídia das 7 estrelas e soltar os atilhos de Orion? Você viu a palavra Orion? Vem. De que se trata quando se fala de Orion? Orion é quem? Existe lá no século V, as pessoas estudavam as constelações, as estrelas. Já ouvi falar do urso grande, das constelações, das estrelas. Pronto. Olha o que acontecia no passado. Aqui se trata do quê? Se você ir na Europa, ou mesmo aqui, existe, mesmo aqui, nos jornais, é fácil você encontrar o horóscopo. O horóscopo é algo ligado com Orion. O horóscopo é ligado muito mais com os estudos. Eles pensam que as constelações, as estrelas, luas e tudo, podem influenciar e dizer alguma coisa para o futuro de alguém. E agora, esse horóscopo é como essa cobra, dividida em 12 partes. Quer dizer, cada mês cada um de nós nasceu num dia. E segundo essa ciência, você ao ir e ao buscar, querer saber o pronóstico, o que vai acontecer amanhã, como é que a tua vida vai ser, através do dia que você nasceu, da sua data, o lugar onde que nasceu, você vai ver que uns são os escorpiões. Estava aquele escorpião que é muito menos na tatuagem, que já falamos. Outros são balança, outros são gêmeo, outros são sagitário. Sagitário é tipo de alguém que uma seta, quer tirar seta. Então, outros são touro. Quer dizer, esses nomes todos. Quer dizer, quando alguém nasce já com essa realidade que é controlada pela serpente, com o diabo Satanás. Ora, o que acontece? Esse demônio está controlando a família. Eu sou cristão, mas sendo cristão, sou muito mais ligado com esse horóscopo. Pego o jornal, começo a ler. Hoje disseram que vai acontecer isso. Na minha vida sentimental disseram assim. Isso disseram assim. O fato de você ler isso e crendo nisso, você mesmo que está nesse mundo, está se ligado com esse mundo. Porque essa coisa não tem nada a ver com nós que recebemos Jesus. Será que estão me entendendo? Agora, quando você se mete nessa coisa, o demônio que é responsável dessa ciência, dessas orações, esse demônio terá legalidade de te seguir, porque você crê nesse tal demônio.
Leia ainda Isaías 47:13. Cansaste na multidão dos teus conselhos, levante-se, pois agora o zogueiro do céu, o que contempla o quê? Os aços, os progenitores e as das luas novas. Agora, sigam bem. Recomecemos até no versículo 12. Deixa-te estar com teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias, com que trabalhas desde a tua mocidade, a ver se pode tirar proveito, ou por vender te pode fortificar. Está vendo? É uma orientação desse cuidado com a feitiçaria, com essas coisas que você pensava que podiam te ajudar. E continua a leitura. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois, agora os egueireiros dos céus. Os egueireiros dos céus são quem? Os astrólogos, as pessoas que estudam as coisas dos céus, as estrelas. Porque ele estudando a movimentação das constelações, então chega nas conclusões que vos dão dessa ciência que é o horóscopo. Quem já ouviu falar do horóscopo? Amém? Sim. Então, já que a Bíblia disse que essa pessoa, no século V, as pessoas já se entregavam nessas coisas. Já confiavam nessas coisas. Hoje é fácil você ver um cristão. No jornal de Angola, no passado, havia sempre uma área onde que metiam esse horóscopo. Alguém já viu isso no jornal de Angola? E vai ver que você que nasceu no mês X, no tempo Y, olha a coisa que vai acontecer no dia de hoje. E muito que segue esse, nota o que é? Nota que as coisas mesmo lhes acontecem conforme que escreveram. De que se trata? Quando você lê e crê, um demônio é libertado para fazer e acontecer aquelas coisas. E agora você, com esse demônio que você permitiu, lendo essas coisas para ver a tua sorte, você próprio se fez vulnerável do espírito familiar. Veja como é que vem, de onde é que vem o sofrimento de muitos cristãos? Está a orar, mas fez esse erro. Esse é um dos laços direitos com as trevas. Amém? Será que eu posso passar? Agora, o que acontece? Para nós os cristãos, nascemos, estamos nesse mundo, controlado pelo diabo. 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus desse século levou-nos, cegou o entendimento dos incrédulos, para não ver brilhar a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Agora, nós aceitamos Jesus. Olha a coisa que nos acontece. Isso é bonito. Vai ainda em João 17. Vê a oração que Jesus fez para ti. Leiamos versículo 8 até 11. Receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por ele, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deixa, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não sou do mundo, mas ele está no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deixa, para que seja um, assim como nós. Vê só a oração de Jesus. Ele disse assim, olha o que é bonito. Jesus disse, olha Pai, eu estou a ir. Eles ficaram nesse espaço que é o mundo. Estão nesse espaço. Mas ele diz, eles estão no mundo. Mas mais tarde Jesus disse, não são desse mundo. Vai agora no versículo 15, 16. Não são do mundo, sim, mas que os livra do mal. Não sou do mundo como eu do mundo não sou. Você que aceitou Jesus, não dá para morrer cedo. Não morre ainda agora. E Jesus diz, olha, Pai, não lhes tire do mundo. Olha para mim. Disse, não lhes tire desse espaço. Embora que o inimigo, e ele conquistou o mundo desde a queda do Jardim de Éden. Então disse, nós que somos cristãos, Jesus disse, olha, Pai, não lhes tire do mundo.
mas guarda-os, lhes proteja. Quer dizer, você onde é que está? Você é protegido contra esse espírito familiar. Você entendeu? Então disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Versículo 16. Agora, de onde vem então o sofrimento? As pessoas que consultam isto, nunca mais consulte. A segunda coisa, você imagine, eu vos falei, se você quiser, pode ir em Daniel 1:20, ali falaram que nossos cristãos, Daniel foi achado sábio 10 vezes maior do que os astrólogos. Quer dizer, nós somos 10 vezes maior do que as pessoas que consultam. Esse tipo de coisas. Agora, siga-me. Esse aqui é um laço que pode fazer com que um cristão volte nesse mundo. Agora, cuidado com aquele sinal do escorpião que alguém tem como tatuagem. Cuidado com esse sinal que você tem do leão, cabeça de leão, ou touro. Cuidado com esses sinais. São sinais que dão legalidade ao demônio de vir. Antes de você meter a marca no corpo, precisa saber também essa marca quer dizer o que é. Mas nós no domingo passado vimos que não podemos meter a marca no corpo. Pode estar a sofrer por causa daquele desenho, daquela flor que você meteu, que você acha que é flor.